Iniciar aqui mais uma aula, projeto MetaMaster. E a aula de hoje, galera, eu tenho certeza que muita gente passa por isso, tá? Eu já passei muito por isso, já tive muita raiva, já tive, nossa, muito desânimo com esse assunto. E é o quê? Tráfego sem ritmo é dinheiro queimado. Quem que concorda aí comigo isso daí, hein? Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema hoje, tá? Hoje, fazendo um teste especial aqui, tá bom? Eu estou fazendo essa aula tanto no Zoom, aqui para a galera do Zoom, quanto no. Estou transmitindo ao vivo aqui no Instagram. Mas no Instagram é só a transmissão mesmo, tá bom, pessoal? No Instagram é só a transmissão. Caso você queira interagir, você tem que entrar aqui no Zoom para a gente conseguir interagir aqui com você, tá bom? Então, sem mais delongas aqui, galera, tráfego sem ritmo é dinheiro queimado. E o que é isso? Vamos lá, vamos começar essa aula aqui nessa quinta. Vocês já se perguntaram, aí eu vou abrir aqui o nosso mapa mental, dar um zoom aqui. Vocês já se perguntaram quantos leads você já perdeu por falta de ritmo comercial aí dentro do seu negócio? Seu time vende com rotina ou ele vende com sorte? Agora eu te pergunto, você pagaria R$ 10 por um lead e queimaria 20 por dia para conseguir esse lead? Quem que define a meta de dia aí no seu time? É você, seu gerente, a liderança aí de cada área? E seu CRM? Ele mostra a execução ou ele vira um cemitério de contato depois? E por que que eu estou perguntando isso, pessoal? Porque justamente a gente faz o tráfego, né, para principalmente, né, um dos objetivos principais do tráfego é gerar lead, gerar audiência, gerar lead, gerar venda, né? Então, mas o lead, o que que é o lead? É o seu cliente, cara. É a pessoa ali que você quer vender, você está prospectando ali para você vender. E quem nunca, pessoal, iniciou com a agência, uma agência de marketing aí, ou então começou a fazer o seu próprio tráfego, né? Eu vou contar um pouco da minha experiência com isso, porque eu já tive algumas grandes, boas e ruins experiências quanto a isso. Mas, pessoal, quem nunca que o lead chegava ali através das campanhas, chegava para o seu time comercial, e aí não acontecia nada, não tinha venda, e você gastando ali, né, todo mês, botando dinheiro na equipe de marketing. Não é barato, tá? Uma equipe de marketing hoje não é barata. A gente está falando aí, cara, de quem está muito, muito no início aí, um gestor de tráfego vai te cobrar aí pelo menos aí uns R$ 1.000 por mês ali para fazer o seu tráfego. Mas bem inicial mesmo, tá? Nada de agência, nem nada disso, não. A agência já é mais cara e tudo mais. Então, quem nunca teve aquela sensação de você pagar um serviço de tráfego de agência de marketing, cara, não refletir nas vendas, né? Até porque a gente contrata uma agência de marketing no intuito de vender mais, principalmente. Mas quem nunca passou por isso? Eu mesmo, gente, eu já tive umas, sei lá, umas 6 experiências com agência de marketing que eu contratei, né? Com um intuito, com uma cabeça, e, cara, no final foi só decepção. Agora sim, eu te falo, até comigo, eu me fiz essa pergunta, tá? Depois de um tempo, depois de fazer o que eu fiz. A culpa é da agência, ou de quem está fazendo aí o tráfego, né, para você, ou é a culpa do time comercial? Quem que vocês acham que, qual a chance de ter a maior culpa?
Pessoal, que não tem muito certo e errado, tá? A culpa pode ser dos dois, tá bom? Não tem problema nenhum. Existem muitos, mas muitos fatores para para o seu anúncio dar certo. Hoje eu tive uma reunião de tráfego, muito bacana, que me gerou muitos insights, muitas melhorias ali. O tráfego, gente, para vocês terem uma ideia, ele sempre tem que estar evoluindo, tá bom? Então não acha que é só jogar lá e simplesmente vai aumentar tudo, a sua vida vai mudar da noite para o dia. Agora, eu já vi muito, muito, acontecer muito do caso do quê? O lead chega através das campanhas e o time comercial não consegue, não trabalha esse lead da melhor forma possível. Logo, o problema não estava no tráfego, não estava na agência, né? Ou no seu próprio tráfego. Eu comecei nisso, né? Eu me aprofundei um pouco nesse mundo, porque eu tive tanto problema com a agência que eu fui atrás de conhecimento, eu fui atrás de saber, eu fui aprender. E, cara, fiz cursos com os melhores caras que tem no mercado. Não sou expert, tá bom? De tráfego, mas eu sei, eu fui buscar entender o que que funcionava, né? Como que funcionava aquele mundo, para justamente eu não ficar perdido. E até eu recomendo, tá, pessoal? Caso vocês não tenham noção, cara, de como que funciona o tráfego, galera, vai um pouquinho atrás de conhecimento, tá? Para não ficar jogando a culpa em coisas que você não sabe, tal. Às vezes a culpa está no seu site, às vezes a culpa está na sua copy, às vezes, cara, sem o processo, a estruturação tá beleza, mas alguns pontos têm que ser melhorados. Hoje mesmo eu fiz uma reunião onde, cara, tenho que melhorar minha página para conversão. Então, assim, é uma constante evolução, tá? Então, se você não sabe nada de tráfego, mesmo que você não queira saber, você não queira atuar, eu recomendo você estudar um pouquinho para você entender um pouquinho do que tem que ser feito no tráfego, para um tráfego dar certo, tá? Então, galera, o que que isso gera, pessoal? Isso gera, olha, vou até me mudar aqui de posição no mapa mental. Pronto. Pessoal, quando você está fazendo, né, essa ação, né, de contratar uma agência de marketing, principalmente voltada para tráfego, quando você quer mexer em tráfego, ou via agência, ou você mesmo, a gente tem alguns prejuízos aí que pode acontecer. Cara, os mais evidentes, né? Um é dinheiro, é grana. Que nem eu falei, você vai contratar uma agência, um gestor de tráfego independente, cara, a partir de R$ 1.000 para cima ali por mês. Botar em um ano é 12 mil. A maioria das agências aí, cara, começa cobrando um pacotezinho aí de uns R$ 2.500. Então, a gente está falando de grana, de energia. Cara, isso suga muito a sua energia, tá? E o principal aqui é tempo, tá bom, pessoal? Porque principalmente quando você mesmo está envolvido no seu tráfego, porque você vai estar fazendo trabalho braçal ali, né? Você vai estar na operação ali. E, cara, eu entendo que é mega importante você conhecer, porque muitas vezes você vai ter que fazer que nem eu fiz, onde eu tive que ir atrás de conhecimento para eu botar a mão na massa. Para hoje, eu ainda não tenho nenhum gestor de tráfego, eu tenho consultores de tráfego, é um pouco diferente, mas quando eu for contratar, eu vou contratar de uma forma totalmente diferente, tá? Agora, porque eu entendo um pouco mais do trabalho, é porque eu já botei a mão na massa. Então, pessoal, você vai gastar isso daqui. Isso aqui é o mais evidente para você, tá? Dinheiro, energia, tempo. Agora tem um que eu vivi isso e eu vejo, né, converso com vários empresários, e vários empresários também vivem isso.
ele deixa de acreditar no processo. Ele deixa de acreditar que aquilo ali pode mudar o negócio dele, cara, da água para o vinho. Então, assim, isso é muito ruim, porque hoje, se você não está no digital, digo por experiência própria, tá, pessoal? Se você não está no digital, de alguma forma, você está morto, cara. Você está morto, você não sobrevive hoje no mercado. Essa é a verdade. É, as pessoas hoje são muito influenciadas pelo digital, tá bom? É, se você para perceber, vai em qualquer lugar, tá? Vai no banco, quando você estiver no banco, ou, cara, no horário de almoço, no restaurante, no aeroporto, então, nem se fala. Observa, pessoal. Todo mundo, uma grande massa, tá vidrada, cara, no telefone, no celular. E ali, cara, as redes sociais, né? Elas querem, o algoritmo delas funcionam para que você fique muito tempo ali. Ela vai te entregar coisas que te interessam para você ficar muito tempo ali. É tempo de tela que interessa para Meta, né? Que tem o Facebook, que tem o Instagram, para o Google. É tempo de tela, para o TikTok, tempo de tela. Então, eles vão fazer de tudo para você ficar ali naquela tela o maior tempo possível. Então, quando vocês vão fazer algum criativo, alguma coisa para o negócio de vocês, que até sim a gente trabalha essas questões de, cara, como bolar um criativo que tem um hook rate, né, que tem uma pegada que possa vir a viralizar, que vai entregar bastante. A gente trabalha tudo isso na mentoria, tá? Onde que a gente faz. Na mentoria MetaMaster, a gente trabalha bastante isso também. Não vou aprofundar aqui nessa aula de hoje, porque não é o tema, mas botem isso na cabeça, tá? É uma dica, extra aula. Tudo que vocês forem fazer, tem que fazer com que a sua audiência fique mais tempo possível na tela do telefone. Então, cara, quando você deixa de acreditar nesse processo de tráfego, cara, você pode estar deixando muito, muito, muito dinheiro na mesa. E isso é muito ruim. Eu estou falando isso por experiência própria, tá? Eu já tive algumas experiências, que eu falei, acho que foi umas 5 ou 6 experiências em tráfego com agências que, cara, não deram certo por N motivos. E eu comecei a desacreditar um pouco do processo. E eu via, cara, muita gente ali, pô, eu tô tendo resultado, principalmente no digital, né? Eu tô tendo resultado, tô tendo resultado. E, cara, o resultado não vinha para mim. Eu ficava muito incomodado com aquilo, até que é, eu parei de terceirizar esse serviço, de delegar esse serviço e busquei conhecimento e comecei a aplicar eu mesmo. E mesmo assim, estou sempre aprendendo num processo de constante evolução aí, né? E, cara, esse aqui é um ponto, tá? Agora, vamos para o ponto principal da aula. Beleza, você recebeu o lead, né? Você tá com o lead aqui, chegou no seu time comercial. Cara, aí é outro BO, tá bom? Que você tem que se preocupar. Tem o tráfego, que, gente, é muito bom, funciona se for feito de uma forma bem feita e com evolução constante. Botem isso na cabeça, tem que sempre estar evoluindo. Mas se a agência de marketing ou você mesmo faz todo o trabalho de tráfego bonitinho e, cara, entrega aquele lead quente, cara, pro seu time de venda. E se seu time de venda não souber trabalhar esse lead, aí, meu amigo, o buraco é mais embaixo, tá? Você precisa estabelecer uma rotina comercial. O seu time tem isso no seu negócio? Ou você mesmo, se você não tiver time, você tem uma rotina comercial no seu negócio? Independente do seu tamanho, tá, gente? Seja pequeno, médio, grande, gigante, estratosférico, não importa. E lembra?
Quanto menor você for, melhor você. É a hora, se você estiver começando o seu negócio, para quem estiver começando aqui, é a hora de você estabelecer uma rotina comercial. Cara, a melhor hora é no início, tá? Então, a segunda melhor hora é agora, tá bom? Se você não tiver, comece a fazer isso, comece a botar em prática o que a gente vai estar falando aqui nessa aula de hoje. Caso tenha dúvida, cara, clica, me chama no WhatsApp, me manda aí, o galera do Instagram, me manda um direct aí, não, não importa. É, a gente, cara, entra na mentoria e aí você vai começar a ter isso dentro do seu negócio, porque a gente constrói isso aqui lá dentro. Muito bem. Então, pessoal, quem não tem rotina comercial acaba deixando muito dinheiro na mesa, tá? Mas muito dinheiro na mesa. E eu tive essa virada, né, de chave, porque o meu negócio, ele era muito. A gente tinha um time que era muito passivo. E a partir do que a gente teve uma mudança comportamental dentro da empresa, de mentalidade, né, comportamental, não foi só de treinamento, de adquirir expertises, A, B ou C, não importa, mas a principal mudança foi comportamental. Eu vi que, cara, a gente não tinha rotina comercial e que se a gente não mudasse, não implementasse isso, o nosso negócio ia quebrar. Então, eu comecei, a gente estabeleceu uma rotina e a nossa rotina era pegada porque, cara, era venda ativa, né? A gente ia atrás do cliente nessa época. Então, assim, é o mais extremo ali, né? A gente tá bem no chão de fábrica ali, cara. A gente indo, é aquilo, faca na caveira, vamos atrás do cliente, vamos buscar esse cliente aqui na unha. E sem rotina, não teria dado certo. Então, pessoal, eu trouxe aqui um diagnósticozinho rápido, básico, para você aplicar dentro do seu negócio. Então, você vai fazer aí três perguntinhas rápidas, tá? Quando o lead chega para você, qual que é o tempo médio de resposta do seu time? Quantos contatos por dia estão sendo feitos, tá? E se ele está sendo feito com constância, vamos falar um pouquinho disso daqui. Galera, é comprovado, tá? É comprovado que se um cliente te manda mensagem, se você, o tempo de resposta vai afetar no sucesso da sua venda, tá? Isso não sou eu que estou falando, isso tem estudos, eu posso até disponibilizar depois lá no grupo, mas isso aqui é comprovado, tá bom? Então, cara, se você recebe um lead onde ele vai te mandar uma mensagem procurando pelo seu serviço, pelo seu produto. Quanto mais rápido você responder, maior a taxa de sucesso na venda, tá bom? Vamos lá, com quantos contatos por dia? Quantos contatos por dia são feitos? Galera, todo mundo tem um número, tá bom? Você tem que saber. Você tem que ter esse número. Se você estabelecer lá, cara, é aquilo, cada negócio vai ser, vai ter suas particularidades, tá bom? Mas vamos supor que, vamos trazer uma hipotética aqui, sei lá, você chegou 100 leads para você, do vindo do tráfego, né? A gente, tudo isso, pessoal, a gente está vinculado com o tráfego, tá bom? Mas isso funciona fora tráfego, beleza? Então, chegou 100 leads ali para você. Cara, quantos contatos por dia que estão sendo feitos? Ah, cara, estão sendo feitos os 100. Você tem time para fazer 100 contatos ali por dia? Ou são 20, 30, 40, não importa. Aí esses dois estão linkados. Tá tendo constância? E, pessoal, aqui é um ponto muito crítico, tá bom? Tem que ter constância. Porque se não tiver constância, a constância, né, é o ritmo.
é o ritmo comercial. Lá na empresa, eu via o meu time batendo as metas diárias numa segunda-feira, tá? Que, cara, não era o melhor dia para venda, não era. O produto que eu tinha, que eu vendia, não era. Ninguém acordava e falava assim, pô, vou hoje, segunda-feira, acordava lá às 6, 7 horas da manhã, vou comprar uma garrafa de vinho, cara, agora. Não, muito difícil, muito difícil. Então não era o melhor dia para venda, mas toda segunda o time fazia, cara, seguia ali, tem que entrar em contato com X pessoas, 50 pessoas para falar com 30 para fazer 3, 4 vendas. E toda segunda, a nossa meta de venda diária por vendedor era 10 vendas por dia. E, cara, o pessoal batia essa meta segunda-feira, tá? E elas tinham constância no número, nos contatos, na tentativa de contato, quantas pessoas falavam, quantas pessoas vendiam, e até superava, né? Muitas vezes. Com a prática, eles conseguiam superar, bater a meta, e eles não batiam a meta na sexta-feira. Que, pô, sexta-feira é o oba-oba, né? É o, porra, vamos sair por happy hour, tal, vamos tomar uma, vamos curtir, vamos dar uma relaxada. E meu time não batia a meta na sexta-feira, muitas vezes. E aí, assim, depois eu fui ver o que que era, o porquê que não estava batendo, tinha fatores externos ali dentro do negócio que estavam atrapalhando a constância, estavam atrapalhando o ritmo. Então, galera, tomem muito cuidado com isso, tá? Observem que é aquilo, tem aquele dia de menos movimento, o pessoal, pô, vai conseguir implementar um ritmo melhor, tá? Vai conseguir se dedicar mais ali para trabalhar os leads. Às vezes, pode ter um dia ou outro que tenham fatores externos que vão atrapalhar esse ritmo, essa consistência. Então, fiquem atentos para vocês identificarem esses fatores externos para vocês minimizarem isso, tá bom? Essa é a minha dica que fica para vocês, beleza? Mas façam essa pergunta para vocês aí. E galera, o lead é um ciclo da morte do lead. E o que que é isso, pessoal? O que que acontece se vocês não trabalharem o lead da melhor forma? O lead vem, chega, você está pagando caro no tráfego. Além do tráfego, você está pagando, além da pessoa que você está pagando para fazer o tráfego, você está botando dinheiro ali, investindo no anúncio, né? É porque senão, você só pagar uma pessoa, cara, essa pessoa não vai tirar dinheiro do bolso dela, não. E aí, o ciclo da morte, o que eu chamei de ciclo da morte do lead, é quando o lead chega, seu time demora para responder. Às vezes, quando responde, muitas vezes faz uma abordagem muito genérica, tá? Uma abordagem fraca, não tem script, não tem metodologia, não tem follow-up. E aí, o lead desaparece. Já aconteceu isso com vocês? Em algum momento aí do negócio de vocês, da empresa de vocês? Que já aconteceu comigo, isso daqui. Eu tenho certeza que, cara, acontece com muita gente, tá? Tenho certeza absoluta. E o que que acontece, cara, com o time? O time vem e ele fala, pô, o cliente não respondeu mais, né? Mas aí, ó, você tem um plano de persistência para reverter isso? Me fala, vocês têm isso? Muita gente não tem, tá bom? E o cliente não responde, muitas pessoas, muitos times de venda largam de mão na primeira leva, não insiste, não tem uma persistência, não tenta um novo contato, seja por mensagem, seja por ligação. Eu acredito, cara, o ideal é que, pô, manda uma mensagem. Ligação hoje quase ninguém responde, né, cara?
Assim, eu conheço gente, eu até tô pensando em aderir isso, cara, que a gente recebe tanta ligação de golpe, de um monte de coisa, que, cara, tem muita gente que só atende se tiver na agenda, né? É, eu conheço gente assim. Então, cara, se você receber o número do Iridio ali e tentar ligar, já era, velho. Então você tem que mandar uma mensagem. Mas, cara, mandou uma mensagem, mandou duas, tenta uma ligação, fora do horário comercial, dependendo do caso. Lá na empresa, e eu já vi isso com outros negócios também, o melhor horário para a gente ligar para os clientes era fora do horário comercial, fora do horário de serviço. Então, a gente tinha um planejamento que a gente sempre ligava ali para os clientes entre as 18 e as 20 horas. Aí você fala, ah, Marcos, mas, cara, você vai ser invasivo, tal. Cara, nem sempre, velho. Vai ter gente que, sim, pode reclamar com você, pô, tá me ligando essa hora, cara sem noção. Mas a pessoa que, cara, te interessa, ela vai te atender. Se você realmente tem algo que interessa para essa pessoa, ela vai te atender. A chance dela te atender é muito alta, tá fora do horário comercial. Então pensem nisso, é uma boa. Mas, cara, se você não tem um plano de persistência, crie um, tá bom? Não deixe o lead chegar lá e, cara, na primeira ir embora. E isso aqui você tem com ritmo. E com ritmo você precisa ter um processo, né, comercial, para você estabelecer o ritmo. Então, assim, você vai construir o seu processo comercial, só que se você não tiver ritmo implementado junto com esse processo, o processo morre, tá? O processo ele tem que ser aplicado, tá bom? Ó, constância, galera, ritmo. E nem a gente fala no nosso programa de mentoria, né? A gente criou o sistema Ritmo, né? Que é bem bacana, que é justamente para você, cara, conseguir implementar o processo. Não basta só ter o processo. Você tem que conseguir implementar o processo. Então, pessoal, vendedores, vamos continuar aqui, vendedores sem rotina definida, atende o lead quando tem tempo. Quem já passou por isso aí? Quem já viu o time atolado de coisa, cara? Tem um monte de coisinha para resolver. Nem sempre, muito das vezes, não é o core business da empresa. E aí essa pessoa vai, cara, fica sem tempo só vai atender o lead, né? Quando tem tempo. Eu já passei por isso. Tô falando aqui, cara, que eu já passei por isso. Eu já tive minha pele nisso daí. Então, e eu sei que muitas pessoas fazem isso, vivem isso, tá? De diversas formas, tá, gente? Não só em processo de venda. Mas, galera, é igual você chegar no... Isso aqui, ó, uma... A gente pode fazer uma analogia bacana com isso daqui. Eu vou, sei lá, tem muitas vezes eu vou em restaurante. Como eu trabalhei muito com restaurante, eu, eu tinha um hábito, eu tenho o hábito, ainda não sumiu, não. Eu tenho o hábito de observar o ambiente, né? O ambiente de trabalho, os garçons, o gerente, o maître, o sommelier. E eu vejo muito, eu tenho certeza que vocês vão se identificar com isso. Às vezes você chega num restaurante, cara, você vê aquele meio mundo de gente, bicho, atendendo, mas, cara, não tem sincronia, não, é assim, a galera, você vê que o pessoal tá trabalhando, mas trabalhando sem ritmo nenhum, cara, sem organização, sem constância, sem ritmo, tudo pra ontem, e a galera vai, esquece pedido, manda, traz pedido errado. É basicamente, cara, a mesma coisa. Às vezes até tem o processo, né? Mas não tem a rotina ali, não conseguiu ainda encaixar esses dois, né? Não conseguiu botar o processo ali que está escrito no papel, provavelmente da forma mais linda possível, mas não consegue trazer isso para a realidade. E o que traz isso para a realidade é o ritmo. É você ter ritmo, você
implementar, tá bom? E aí acaba que assim, o cara do restaurante vai trazer seu pedido quando ele tem tempo, entendeu? É mais ou menos a mesma coisa aqui que acontece com a gente. É aquilo, né? A equipe faz tudo, né? Sem uma disciplina de venda. Quem não tem essa equipe? Eu tinha essa equipe. Eu tinha uma equipe que, cara, fazia tudo, organizava estoque, vendia, ajudava a montar o bar, cara, fazia tudo. Então, para eu conseguir, gente, muitos empresários vivem aqui, tá bom? Tem um pequeno negócio, tem aquele sócio que, cara, faz tudo, tá muito envolvido no operacional, tem aquele cargo de confiança que tá muito envolvido no operacional. E, cara, aí, se você tá encaixado nesse ponto aqui, na equipe que faz tudo, você mais do que nunca você precisa ter disciplina, cara. Você precisa estabelecer uma rotina, você precisa ter ritmo, você precisa ter um processo bem legal, porque o seu tempo vai ser muito valioso aqui, tá bom? Então, ó, se você tem equipe que faz tudo e não tem a disciplina de venda ou do que você quer entregar, você vende quando quer, você entrega quando dá, e você fala com o lead quando sobra tempo, entendeu? Então, essa é a Vera, beleza? E você conhece os seus números básicos? E aqui, gente, é básico mesmo, tá? Quantas interações mínimas por lead são exigidas? Em quanto tempo o lead é abordado? O time possui um ritual de início, meio e fim de dia? Me diz, me responde isso daí. Cara, você sabe, para você falar, você chegou sem leads, você quer fazer 10 vendas, você tem 100 potenciais clientes ali. Você sabe exatamente, você tem esse dado, claro, que você chega a 100, você precisa falar com, tentar falar com, sei lá, se você fala com 50, você vai fazer 10 vendas, ou menos, né? Depende muito da conversão, vai variando muito aí de mercado para mercado, de negócio para negócio. Mas você tem esse número, cara, esse é o número básico que você precisa ter, tá bom? Se você não tem, pode ir atrás disso daí, urgente. Cara, em quanto tempo o lead é abordado? Estabelece isso. Nem que você coloque. Hoje a gente tem chatbot, tem o ManyChat, tem um monte de ferramenta, cara, de automação. O próprio WhatsApp, se eu não me engano, traz isso também. Cara, quando chega ali, manda uma mensagem para o cliente já de forma automática, seja seu catálogo, seja, enfim, o que você entrega, seja um pedido de, opa, um membro da minha equipe vai vir te atender aqui em X tempo. E aí, cara, já vem com uma mensagem, um aviso ali, ó, pro vendedor. Opa, chegou um lead novo aqui, ó, você tem que mandar uma mensagem para ele, fazer a abordagem. Estabelece isso daí no seu negócio, tá? E se o time, cara, estabelece um ritual, cara, de início, meio, fim, porque você tem ali, né? A gente tem as metas anuais, semestrais, mensais, e, cara, você destrincha sua meta para diária. O que que você precisa fazer no dia? Porque, cara, às vezes vão ter, você vai iniciar o dia, você vai ver ali o que você precisa fazer, por exemplo, vai começar seu dia. Aí no meio do dia, cara, você dá aquela pausa, dá uma analisada, vê como que tá seu ritmo, o que que foi feito, o que que tá bom, o que que tá ruim. Se estiver ruim, cara, corrige no meio do dia. E no fim do dia, cara, faz aquele checklistzão brabo para você conseguir identificar os números, né? Planilhar seus números.
Pô, consegui falar com quantos, qual foi o meu resultado do dia, quais foram os pontos fortes, pontos fracos. A gente, cara, na mentoria, a gente, com os nossos mentorados, a gente constrói isso. É nesse nível, tá? Da meta. A gente entra num nível onde, cara, você vai ter lá bonitinho, cara, que ser um spa, um lugar, né? Legal para você botar, cara, os seus resultados. Que você fez de bom, o que você pode melhorar. Criem o hábito de documentar as ações de vocês, os resultados de vocês, tá? Criem esse hábito, porque isso vai ajudar vocês, vai ajudar tanto o time de venda, o dono, os colegas ali, as pessoas que vão entrar ainda, criem o hábito de documentar os seus resultados. Porque, pessoal, aqui, ó, não existe tráfego salvador, não, tá? A galera que é gestora de tráfego, me agradeçam aí, porque não existe tráfego salvador. Você pode contratar, cara, o melhor gestor de tráfego de Google, de Meta, de TikTok, de LinkedIn, de YouTube, não importa, velho. Você pode contratar a melhor pessoa. Se você não tem o time preparado para fazer a conversão, cara, não tem tráfego certo que possa te salvar, tá bom? Então, pessoal, o ritmo comercial é o que você precisa estabelecer. Seja para o seu time de venda, seja para você mesmo. Isso daqui, cara, vale para todo mundo, independente do tamanho, tá bom? E lembra, se for pequeno, melhor ainda que você consegue fazer os ajustezinhos de forma bem rápida. Porque tráfego é a gasolina e o ritmo é o motor, tá bom? Beleza? É isso aqui. O processo é, é a linha de como que você vai fazer tudo ali. Então, você tem o tráfego, você vai jogar esse tráfego, o lead, dentro de um processo. E, cara, você vai precisar estabelecer o ritmo para repetir esse processo, para o negócio girar, para o negócio caminhar. E você conseguir vender, você conseguir transformar o seu negócio e você conseguir bater meta todo santo mês. E a gente tem aqui, ó, trouxe aqui para vocês os 3 R's aqui, uma pequena rotina comercial que você pode montar aí no seu negócio. Vamos lá, rituais obrigatórios que você precisa ter. A gente constrói muito mais, tá, gente? Mas isso aqui, cara, você precisa ter. Isso aqui você já pode implementar no seu negócio para ontem. Inclua a abertura do dia, né? A definição das metas diárias e faça um alinhamento de foco da equipe. Muitas empresas gostam de fazer esse alinhamento, né, no início da semana. Cara, todo o seu time precisa saber quais são as metas, como que ele vai atingir essas metas, tá bom? Então, não fiquem com um número lá, cara, na paredona de vocês lá. Ah, vamos vender tantos mil esse mês, tal, não sei o quê. Cara, cada pessoa tem que saber quanto que vai vender, quantas pessoas ele tem que atender para vender. E ele tem que saber isso. E o gestor, a pessoa, tanto o próprio vendedor tem que estar ciente, tá? De se ele está. Pelo menos o bom vendedor tem que estar ciente disso, tá bom? Se não tiver, tem que dar um puxão de orelha aí no time de vocês aí. Mas ele tem que estar ciente se ele está no caminho certo ou não. Se ele está conseguindo atingir as metas diárias dele ou não. Porque aí, se ele não estiver conseguindo, cara, aí você leva o problema para o gestor. Pô, tá, vamos lá, vamos ver. Não está conseguindo atingir as metas por quê? E vai ver, vamos analisar, ver o que está acontecendo, tá bom? Então, inclua a abertura do dia. Você fala, hoje vai ser assim. E lembra, faça um checklist no meio
dá um check-up no meio do dia e no fim do dia você faz o checklist para gerar os seus números. O roteiro de abordagem compreende aqui, ó, pelo menos aqui as três primeiras mensagens para o contato inicial. E pelo menos, gente, umas três tentativas ali, né, de follow-up, de contato, tá? Três tentativas de contato e três follow-ups aí. Caso você queira marcar uma reunião, pelo menos tente umas três vezes ali antes de você desistir do lead. E eu digo uma coisa, não é minha essa frase, não lembro onde eu escutei, mas eu escutei um negócio muito legal. Não existe lead frio. Se quiser até anotar isso, anotem. Não existe lead frio. Existe lead que pode não estar no momento de compra do seu produto ou do seu serviço. Mas mesmo quando você não consegue vender por um lead, para um cliente que chegou ali no seu funil, que você entrou em contato e iniciou uma conversa, não esquece ele, não. Guarda ele com carinho ali, que pode ser que num segundo momento ele possa vir a estar no momento de compra, tá? Do seu produto ou do seu serviço. E aqui, galera, lembra do checklist do final do dia? Galera, registro disciplinado. Registrem os seus resultados, tá? Registrem os seus números, seja via CRM, uma folha A4, um caderno, uma planilha, um quadro, não importa. Registre para você ter uma visualização de como que está sendo a sua trajetória. Isso vai ajudar você, a sua empresa, as futuras pessoas que vão entrar no seu negócio. Registrem isso daqui, tá bom? De alguma forma. Ah, Marcos, mas meu CRM é ruim. Eu tive problema com o CRM também, muitos. E eu entendo, tá? Às vezes tem tanta coisa nos CRMs ali hoje no mercado, cara, que você fica perdido ali e você não consegue usar da melhor forma possível. Mas, cara, busca alguma forma de registrar. Nem que seja, cara, pelo Drive, no Google, no Forms, não importa. Registra, tá bom? E galera, um trickzinho aqui, ó. Um plano de ritmo diário. Vamos estabelecer aqui, rapidinho aqui para vocês saírem e conseguirem implementar, nem que seja um pouquinho, cara, de ritmo aí no time de vocês. Vamos lá. Estabeleça a meta de contatos que você tem que fazer. Metas por canal de venda. Se você tem um, vai ser desse um. Quem sabe você não vá pleitear aí um outro canal de venda aí, mas se você tem mais de um canal de venda, o que é normal hoje, recomendado. Cara, bota as metas por canal, tá? É aquilo, a gente tem várias taxas de conversão. Taxa de conversão para e-commerce, né? Se você tem algum e-commerce aí, por exemplo, cara, diante de uma loja física, é baixíssima, tipo 2%. Converter 2% da turma que entra no seu e-commerce, tá lindo. Tá bom, você tá na média, você tá bem no mercado. Então, estabeleça as metas ali por canal, cada realidade, né? Com as limitações de cada canal. Rotina da equipe, pessoal. Bota a rotina, cria a rotina da equipe, tá bom? E o responsável ali de cada ação, tá? Então, estabeleça isso daqui. O que que seu time vai fazer no dia? Quem vai ser o responsável por cada coisa, beleza? Que às vezes você tem ali, né? Ah, tem a galera da pré-venda, aí tem o comercial, a pessoa que vai fazer a venda de fato, depois tem o pós-venda. Cara, estabeleçam ali os responsáveis pelas ações, né? Não deixa perdido e não deixa ficar aquele negócio muito solto, assim, de, cara, uma pessoa. Você até tem, né, por exemplo, um comercial ali, o cara que vende, um pós-venda.
mas aí mistura as coisas, porque tem muito aquilo, ah, não, mas o fulano que me atende, tal, você tem que saber estabelecer, saber separar isso, tá bom? E, galera, a busca para a criação de ritmo é isso aqui, turma. Empresas que escalam. Opa, deixa eu só escrever aqui direito. Opa. Não improvisam. Empresas que conseguem escalar, elas não improvisam. Escalar significa repetir o que funciona com disciplina. Opa. E melhorar sempre. E nada é perfeito, né, turma? Nada é perfeito. Então, escalar significa repetir o que funciona com disciplina e melhorar sempre. E, turma, para a gente ir indo para o final da aula de hoje, eu trouxe aqui um mini checklist do sistema Ritmo, que eu vou mandar no grupo também, tá? Mas quem quiser tirar um print, uma foto aqui, fiquem à vontade. Cara, definir a meta do dia com o time. Defina isso. Número de contatos, agendamentos ou fechamentos que você quer ter, que você quer fazer, é essencial para ter foco, tá? Então, bota lá, meta diária. Ah, cara, você tem que falar com 30 pessoas. Ah, mas eu não falei, Marcos, com 30 pessoas. Falei com 20. Beleza, pode acontecer. Não tem problema. Mas você tem que saber o porquê que isso aconteceu. Por que que você não conseguiu falar com 30? Falou só com 20? Foi fator externo? Ou doente? Enfim, tem que ter um motivo, cara. Tem que ter um motivo, tá bom? Distribua os leads recebidos, né, no dia anterior, para evitar que se percam. Então, pessoal, quando chegar os leads, estabeleça um sistema aí. Se você tem um time com mais de um vendedor, né, um time comercial maior, cara, estabeleça uma distribuição de leads, né? Para que, cara, não gere atrito, né, dentro do seu negócio. Isso pode acontecer. Pô, o lead só vai pro cara lá que é o melhor vendedor, enfim. Estabeleçam. Às vezes também para sobrecarregar, né? Imagina, tá entrando uma pessoa nova dentro do seu time de venda, aquela pessoa que você ainda está treinando, e, cara, cai os melhores leads ali, né? Para essa pessoa, sem você saber, né? De fato, quem é que é aquele lead. Então, estabeleça como que você vai fazer essa distribuição. E, turma, estabelecer um horário obrigatório para follow-up, para você garantir pelo menos 3 tentativas de contato antes de desistir de um lead. Eu vou botar esse desistir aqui, entre aspas, porque lembra que eu falei lá, não existe lead frio. Existe lead que não está no momento de compra do seu produto ou serviço. E, turma, essa é a aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Lembrando, galera, eu vou mandar o nosso NPS lá no grupo para vocês responderem. Vou mandar aqui, na verdade, para vocês responderem. E, galera, fica o convite, né, para nossa. A gente está oferecendo uma sessão de diagnóstico aqui com o nosso time, onde a gente vai fazer o diagnóstico das metas do seu negócio, como que estão, e te mostrar aí como que podem ficar, como que pode ser. O que que você pode de fato construir, evoluir aí no seu negócio? Esse diagnóstico que a gente está oferecendo é para poucos empresários, tá bom? É um diagnóstico gratuito. Então, quem tiver interesse, manda lá no grupo, por favor, responde para a gente
E até aqui para a galera agora do Instagram, quem tiver interesse em fazer esse diagnóstico, manda no direct aqui também, tá bom? Então, galera, muitíssimo obrigado pela aula de hoje e eu vejo vocês terça-feira que vem, às 17 horas, sem falta, tá bom? E em breve eu vou soltar o tema da aula, mas podem ter certeza que vai ser um negócio bem especial para vocês, tá bom? Então, galera, muito obrigado mais uma vez. Um bom final de dia e um bom resto de semana aí para todo mundo. Valeu!